direto do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro. A população do Rio em 1950 era 2 milhões de pessoas. 10 mil iam ver um Fla-Flu, na época pré-Maracanã. Onde as pessoas viam futebol, acompanhavam o futebol, sabiam que era futebol, era pelo rádio. Os locutores eram sensacionalistas, falavam com muita inflamação, com paixão, etc., sobre o jogo. Às vezes o jogo era uma porcaria, mas na voz de um locutor ganhava a dimensão de épico, né? Bandeiras do Brasil desfraldadas em Eu não sei se foi invenção da Rádio Nacional, mas em algumas ocasiões, e isso aconteceu durante a Copa de 1950, o Antônio Cordeiro e o Jorge Cury, que eram 2 narradores da Rádio Nacional, transmitiam o jogo, cada um com uma metade do campo. Quer dizer, a bola passava para o lado de cá, o Jorge Cury transmitia o que estava acontecendo ali. Passava para o lado de lá, entrava o Antônio Cordeiro. Isso não pegou muito não, mas foi uma coisa original na ocasião. Um narrava o ataque de um time e o outro narrava o ataque do outro. Eu acho que isso exigia uma sincronia, né, muito forte para que eles não se atropelassem, né? Repetindo o magnífico espetáculo de civismo, que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro nesse primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Antes disso, havia outra coisa também interessante, que era o seguinte, acho que era o Jornal à Noite, ele distribuía uma página, né, e ele esquadrinhava o campo de futebol, né, e dividia em números. Então, digamos, o campo de futebol era dividido em 80 quadradinhos, cada um deles com um número. E o locutor narrava, lá vai o fulano, está no quadrado 47, lançamento para Beltrano no quadrado 89. E o sujeito, né, o ouvinte, né, acompanhava a descrição com esse jornal aberto junto ao rádio, ao aparelho de rádio, entendeu? Se você olhar, os locutores de rádio, ao longo do tempo, eles foram criando espaços visuais, né, para você entender o campo. Então, por exemplo, vai nas quebradas da direita, né, chutou lá onde a coruja dorme, né, está na intermediária, né, nada disso é uma marcação de linhas, né, mas qualquer pessoa que acompanhe futebol sabe o que é uma intermediária, sabe o que é um córner de mangas curtas, né, sabe o que é um chute, né, que é no ângulo, portanto é onde a coruja dorme. Então isso aí corresponde a uma criação de imagens, né, para que o rádio se torne um veículo visual. O jogo de seleção brasileira na Copa do Mundo tinha uma característica, isso pré-videotape, claro, ou pré-transmissão direta, tinha uma característica. O Brasil era sempre roubado. A maioria das vezes o juiz roubava o Brasil. E se alguma coisinha era em nosso favor, o locutor deixava passar um pouco, era bem benevolente. E tossia muito, né? Decorridos 3 minutos e 30, pressão dos suecos até agora. Lihov na meia-lua, pintou a Beline, apontou, atirou. Eu me lembro, por exemplo, quando o Brasil perdeu de 5-1 para a Bélgica, que foi uma derrota em 63, que foi uma derrota inesperada. A Bélgica era a 5ª colocada no ranking mundial, devia estar lá a turma da Bélgica, ela nem chegava em Copa do Mundo, nem se classificava para a Copa do Mundo. Ganha os bicampeões mundiais por 5-1 lá na Bélgica. Eu me lembro do Jorge Cury comentando, ele falava, os belgas super bem preparados por um preparador físico chamado Raul Mollet,
Eles tinham um fôlego danado, correndo o campo todo, e o Brasil não conseguia acompanhar a velocidade e o fôlego da seleção belga. Foi 5-1. E eu me lembro do Jorge Cury, que transmitiu o jogo de lá para cá, eu estava ouvindo o jogo, e ele dizia assim: muito estranha essa atuação da seleção belga. Esses caras não podem correr desse jeito, eles tomaram alguma coisa aí, insinuando que a seleção belga tinha sido dopado, porque não era possível uma seleção correr daquela maneira que eles correram. E, no entanto, estava começando, nascendo ali, o moderno preparo físico criado por Raul Mollet, que acabaria fazendo o Brasil fracassar na Copa de 66 e os outros países que adotaram esse preparo físico chegar lá nas 4 primeiras colocações.